está tendo esses problemas. Aí, quando for 11h05, aí termina, viu, professor? Certo. Bom dia, Sofia. Bom dia, professor. Bom dia, professor Gaudêncio. Bom dia, Sofia. Tudo bem? Ela só dá bom dia para o professor Gaudêncio, mas não sei não, viu? Eu sei não, viu? Você também, Marconito. Eu sei, Sofia, estou brincando. Pronto, deixa o povo chegar aí. Bom dia, sexto ano. Vamos começar aqui, viu? Oxi, não é sétimo, não? Sexto ano tá aqui, mas eu vou encerrar. Professor, pode começar, viu? Aí quem for chegando, eu vou adicionando, tá certo? Certo. 11h05 nós terminamos. Bom dia, professor. Não diga a hora, não diga a hora ao professor, que eu estou monitorando aqui a hora, para ele não dar a hora a mais, certo? Às vezes passa uma horinha a mais porque eu estou ocupado com alguma coisa. Mas o professor me entende, aí eu diminuo nas outras aulas. E daí fica tudo equilibrado. Mas não fique falando a hora, não, que isso é falta de educação. Professor, vai terminar, tá? Já são 10 horas, 10h05, 10 não sei quanto. Eu acho isso uma falta... É como você está numa palestra e a pessoa pegar e ficar o tempo todinho, tá perto de terminar, não sei o quê. Aí você não dá sua palestra direito, viu? Que uma aula também é uma palestra. Boa aula, professor. Tchau. Obrigado. Olha, o assunto de hoje... Eu estou só procurando a matéria. Pode pegar. Pegue. O assunto é população economicamente ativa. População economicamente ativa. O que é isso? Vai ser o questionário? Não. É o título do assunto, certo? População economicamente ativa. É o assunto da aula. Aí, eu estou lhe dizendo o título e estou já perguntando o que é a população economicamente ativa. A população economicamente ativa é a população que está trabalhando ou à procura de trabalho. É aquela população que produz, que são os maiores de 18 anos, não é isso? Que é a população que está trabalhando ou à procura de trabalho. Não quer dizer que os menores de 18 anos não trabalhem, certo? Mas geralmente a população ativa é acima dos 18 anos. Mas aquelas que começam a trabalhar menos de 18 anos já é contada pelo IBGE, no caso do Brasil, como a população ativa. E aí, aquela população que não trabalha, os estudantes, os aposentados e as que cuidam só da casa, é a população inativa, que são as crianças, incluindo os estudantes e os aposentados, que é aquela população que não está mais trabalhando, está junto da população inativa. Mas, no caso dos aposentados, já participou da ativa um dia e se aposentou, cansou, né? Então, vamos olhar aqui, ó. População economicamente ativa é a parcela da população com mais de 15 anos de idade que trabalha ou que está procurando trabalho, né? Então, a partir dos 15 anos, alguns já começam a procurar o trabalho. Em alguns livros, vocês podem encontrar os livros mais antigos, que é acima dos 18 anos. Certo? Então, a população economicamente ativa inclui tanto a população ocupada quanto o desempregado, desde que esteja à busca de emprego. A inativa é a população que trabalha e aquele que está procurando, né? Aí é a inativa. Certo?
A parcela da população que não trabalha nem está procurando emprego é a população inativa, certo? Esta é a denominação da população. Os inativos incluem as crianças e os aposentados, os estudantes e as mulheres e os homens que exercem somente funções domésticas, não remuneradas. Então, é o que está incluindo esta população em si. A população economicamente ativa está distribuída em 3 setores: primário, secundário e terciário. Então, esta população, a economia do país está incluída em 3 setores: primários, secundários e terciários. Quais são as atividades do setor primário, Sofia? Então, Sofia, quais são as atividades do setor primário? Eu não sei, professor. Então, presta atenção. As atividades do setor primário está incluída a agricultura, pecuária, pesca e o extrativismo. O extrativismo, quando não utiliza máquina pesada. Então, agricultura, pesca e pecuária é o extrativismo. No setor secundário, a gente tem a indústria e a construção civil. No setor terciário, a gente tem o comércio e os serviços, como um hospital, escola, um escritório de contabilidade, de advogado, consultório médico, do dentista. Então, está incluído no setor de serviço. Então, hoje, nos países, o que mais cresce é o setor de serviço. O setor primário está relacionado com o espaço rural, e o secundário e o terciário com o espaço urbano. Ou seja, na atividade, na zona rural, encontramos mais o setor secundário, e no secundário e terciário. No campo, encontramos mais o setor primário, que é onde estão as suas atividades econômicas lá. O setor primário abrange uma grande porcentagem da população ativa nos países pouco industrializados, né? Então, nos países mais pobres, a principal atividade econômica é a agricultura, está no setor primário. E no setor... E nas cidades é o secundário e o terciário, onde tem o maior número de emprego. À medida que o país se industrializa e se urbaniza, a porcentagem da população do setor primário tenta diminuir e ir para o secundário e o terciário. Porque se as cidades cresceram, tem mais indústria, aí vai aumentar o comércio, que é no setor terciário, e o secundário, né? Então, vai ter maior participação desse setor em si. Então, eles vão ter uma maior quantidade. O IBGE, aqui no Brasil, eles fizeram uma pesquisa em 2017. Segundo dado do IBGE, em 2017, a população economicamente ativa do Brasil era de 104,4 milhões de pessoas. Corresponde a 50,4% da população total. Desse total, 92% 92 milhões estava trabalhando e 12 milhões estava desempregado. Isso significa que a taxa de desemprego naquele ano era de 11%, pois essa taxa mede a porcentagem da população ativa.
né, que é daquele que trabalha e está à procura de trabalho. Provavelmente mais do que 50% da população brasileira, de fato, trabalha, pois é comum no país o trabalho não registrar em carteira. Caso de inúmeros trabalhadores rurais ou até empregados domésticos, categoria que acaba não sendo incluída nas estatísticas referentes à população econômica ativa. Só vai estar incluído aquelas pessoas, aqueles trabalhadores que trabalham com carteira assinada. Mas tem muitos que trabalham, mas não assinam a sua carteira. Aqui nós temos o trabalho informal, que a gente conhece aqui como camelô, né? Que as pessoas que não têm, que trabalham por conta própria e não têm nenhum registro na sua carteira. A distribuição da população ocupada pelos setores da atividade em 2017 e 2016, o que permite ver o quê? A população no setor primário em 2016 correspondia 36%, no setor secundário 23%, no setor terciário 40%. Já em 2016 passou para 9,9%, e no setor secundário 20%, e o terciário 69%. Ou seja, em 1976 a população no setor primário era de 36%, em 76, quando passou no secundário 23%, no terciário 40% da população. Aí em 2016 o primário diminuiu para 9%, o secundário diminuiu para 20%, de 23% para 20%. E o terciário aumentou, passou a 69%. Em 40% em 76, 69% em 2016. No setor secundário, 23% em 1976 e em 2016, 20%. E o setor primário, em 1976, era 36%, e em 1916 diminuiu. Então, cada dia que passa vai aumentando. Então, isto ocorre em algumas partes do país, sim. De acordo, aí um declínio da população ocupada nas atividades primárias não significa que esse setor venha produzindo menos, mas que a progressiva mecanização das atividades, principalmente na agropecuária, aumenta sua população, mesmo com menos mão de obra. Ou seja, no campo vem o crescimento da tecnologia em si. Então, faz com que a população, desde do trabalho braçal, mas vai trabalhar em uma máquina. Então, eles deixam para... A produção está aumentando, mas o emprego no campo está diminuindo, porque houve a mecanização da agricultura, começou a utilizar máquinas. A produção no campo não diminuiu, pode ter até aumentado, mas o emprego diminuiu, porque a tecnologia tomou o emprego do homem. Um declínio da população ocupada nas atividades primárias, isso não significa que esse setor venha produzindo menos, mas que há progressiva mecanização das atividades, principalmente na agropecuária, que aumentou sua produção, mesmo com menos mão de obra. A diminuição da agricultura brasileira, ainda como grandes empregados
e como atividades que muitos contribuem para as exportações do país. Também no setor secundário sofreu uma queda relativa nessas décadas, passando de 23,2% para 20%, e que também desde a modernização industrial, com a mecanização, pelo menos em alguns setores automobilísticos, mecânicos, essa queda percentual do trabalho na indústria só não foi maior porque as estatísticas incluídas no setor secundário, os empregados da construção civil, né? Então, tudo isso diminuiu num lado e aumentou no outro. A diminuição agropecuária brasileira ainda figura como grande empregador e como atividade que muito contribuiu para as exportações do país. Também o setor secundário sofreu uma queda relativa nessas décadas, passando de 23% em 1976 e para 20% em 1916, o que também se deve à modernização industrial, com mecanização, a robotização das tarefas pelas indústrias, né? Automobilística, mecânica e eletrônica. Essa queda desse percentual dos trabalhadores da indústria só não foi maior porque as estatísticas incluem no setor secundário os empregados da construção civil, como encanador, predeiros, pintores, eletricistas, né? Então, engenheiros e arquitetos. Então, a mecanização foi para a indústria, então o setor secundário diminuiu. Mas na construção civil, o emprego aumentou, que é os pedreiros, os encanadores, pintores e engenheiros. Como ocorre em quase todos os países do mundo, no Brasil, o setor terciário é o que mais se expande, é o que mais cresce hoje, é no setor terciário, que é, no caso, o comércio e serviços. Esse panorama é esperado em um país que se industrializou, urbanizou e vem ampliando a mecanização nos setores primários e secundários. O setor terciário brasileiro encontra-se com... Professor, Diga. o senhor vai passar alguma pesquisa? Vou. Sim. No final, daqui a pouco, eu faço. Certo? Então, como ocorre em quase todos os países do mundo, no Brasil o setor terciário vem aumentando, porque a indústria cresceu, então vai criando os produtos e vai aparecendo a população para vender. E no setor terciário, como é o serviço e comércio, a venda dos produtos para a pessoa vender e também os escritórios de contabilidade, e os advogados também, os escritórios de advocacia, contabilidade, os postos de saúde, os consultórios médicos, de dentistas e outros. Então, tudo isso está incluído no setor de terciários. Esse panorama é esperado em um país que se industrializou e urbanizou e vem ampliando a mecanização nos setores primários e secundários. Tem a indústria e tem o setor primário e o secundário. A máquina vai tomando conta desses setores. A produção aumenta. Então, a população vai ter mais gente para vender. O setor terciário brasileiro encontra-se em constante processo de modernização, resultado da inserção tecnológica que as empresas
realizaram para dialogar com os setores primário e secundário. Há inúmeras empresas que não se modernizaram e utilizam mão de obra com baixa qualificação e com baixa remuneração. Nesse caso, nota-se uma proporção grande de trabalhadores do setor informal que não são registrados. O que são trabalhos informal? É aquele que não tem registro em carteira, que não tem carteira assinada. É o que não paga imposto, não tem seu ponto comercial registrado. Isso daí vai dar o nome de trabalho informal. É que a gente vê o que surge o camelô. No setor informal, que não são registrados, não está submetido aos encargos pagos por um trabalhador com registro em carteira e não possui direitos como férias e descanso remunerados, e nem licença maternidade e outros direitos trabalhistas. Essas pessoas atuam no comércio ambulante, nas ruas e prestadores de serviços informais, como conselho de equipamentos ou obras em residência, que é quando você chama uma pessoa para ajeitar sua torneira, um encanador. Então, eles não têm uma carteira, um registro. Esses são os trabalhadores informais. Então, no Brasil hoje, o que mais cresce é o trabalho informal. Desempregado. Os índices de desemprego vêm aumentando no Brasil desde 1990. Para se ter uma ideia, nos anos 80, a taxa de desemprego da população economicamente ativa do Brasil era de 5% em 2010. Para se ter uma ideia, nos anos 80, a taxa de desempregado na população economicamente ativa do Brasil era cerca de 5%. Em 2010, passou a ser de 7,1%. Em 2015, era superior a 8%. E em 2017, atinge 11%. Então, este desemprego vem aumentando. Uma das consequências do crescimento das taxas de desemprego no Brasil foi a expansão do setor informal da economia, ou seja, do camelô, onde ele exigia carteira assinada. Então, muitos perderam seu emprego. Uma das consequências do crescimento das taxas de desemprego no Brasil foi a expansão do setor informal. A mecanização, a informatização e a robótica de várias tarefas, além de migração rural e urbana, contribuiu para essa expansão, que se concentra basicamente nas grandes e médias cidades. Então, esta população desempregada vem aumentando. No setor informal, encontra-se pessoas que se dedicam às atividades sem registros, em carteiras, ou qualquer outra forma de vínculos com empresas ou com o Estado. Elas estão desempregadas e não conseguem ou não querem atividades ou emprego formais, ao falta da qualificação ou ao acesso de burocracias e de impostos. São exemplos de ocupação que podem ser exercidas informalmente. Vendedores de sanduíches, doces em carros utilitários, motoristas de aplicativos, vendedores de comércio nas ruas, prestadores de serviços elétricos, hidráulicos e da construção, professores de idiomas, e tradutores autônomos, empregados domésticos não registrados. Então, se aumenta o trabalho informal. Outro fator que contribui para expandir o setor informal, a terceirização, que consiste em uma forma de empresas reduzirem gastos com funcionários
registrados. Imagine que uma escola que ter um departamento próprio, com funcionário registrado, como os faxineiros, para fazer a limpeza de salas de aula. Contrata os serviços de uma empresa que presta esse serviço. A redução de custos se dá porque os gastos efetivos com os funcionários registrados em carteira incluem vários impostos, enquanto o valor pago à empresa prestadora de serviço é menor. Então, a terceirização, onde você tem sua empresa e o Estado lhe contrata, você vai pagar, o Estado lhe paga 4 salários à empresa pelo trabalhador, a empresa só repassa 1 salário para o trabalhador. A porcentagem da economia que o poder público arrecada sob a forma de imposto aumenta nas últimas décadas. Certo? Então, isso vem aumentando nos dias atuais, cada vez que se passa mais. Com a economia brasileira cresce pouco desde os anos 80 até aproximadamente o início deste século e passou por uma recessão, né? Durante alguns anos, ela não gerou empregos numa proporção suficiente para ocupar as gerações que ingressam no mercado de trabalho. Mas não são apenas os jovens que ficaram desempregados. Muitas empresas começaram a demitir funcionários mais experientes e com mais idade, que ganham mais, para contratar funcionários mais jovens, com menos experiência, que ganham menos. Isso gerou um fato reverso nas pessoas desempregadas, com mais de 45 anos de idade. Passaram a ter grande dificuldade de encontrar um novo emprego. E há um número bem maior de menores de idade trabalhando, né? Onde vem surgindo aqui no Brasil o menor aprendiz. Então, vem isso. As mulheres também, e algum tempo eles pagam menos para as mulheres do que para os homens. Então, e a criança também vai ter um salário menor do que o do homem, e a criança também. A expansão de trabalho dos brasileiros no setor informal decorre de várias causas. Uma delas como já vimos, é a eliminação dos empregos formais por conta da robotização, da informatização e da terceirização, né? As empresas foram informatizadas, o homem foi substituído pela máquina. A terceirização, que uma empresa vai tomando presta serviço a outra empresa. Isso acontece nos bancos, aquelas empresas que você vê as pessoas trabalhando como auxiliar de serviço, como vigilante, né? Outra causa é o pequeno desempenho da economia formal, que, pelo menos, desde os anos 90, não vem gerando emprego suficiente. Também deve levar em conta que grande parte dos trabalhos formais exige que os funcionários estejam cada vez mais qualificados, o que é um problema no Brasil. Grande parte da população não tem acesso à universidade e acaba não se qualificando para grande número de vagas de emprego. Então, isso daí vai formando todos os setores de uma empresa para outra. Nos dias atuais, situação de desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho ocorre em diversos países do mundo. No Brasil, quanto ao trabalho remunerado, as mulheres ainda estão
em desvantagem em relação aos homens. Em 2010, cerca de 36 milhões de mulheres brasileiras exercendo atividades remuneradas. Em 2002, esse índice foi de 23 milhões. O número de homens que exercia atividades remuneradas era de 53 milhões em 2010, em 2016 da idade. Então, houve esse aumento dos empregados. Nos dias atuais, situações de desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho ocorrem em diversos países do mundo. No Brasil, quando o trabalho remunerado, as mulheres ainda estão em desvantagens em relação aos homens. Em 2010, cerca de 39 milhões de mulheres trabalhavam exercendo atividades remuneradas. Em 2010, em índice foi de 45 milhões, e o número de homens que exerciam atividades remuneradas era de 53 milhões em 2010. O índice foi de 57 milhões. Contudo, o número de mulheres que exerciam atividades remuneradas vem aumentando. Vem aumentando. Vou atender aqui o próximo. Alô? Não dá para atender. Não, atenda não. Então, vem aumentando a cada ano. Certo? Então, a diferença entre homem e mulher se vem aumentando cada dia mais. Certo? Então, você vê, ó, em 1940, tinha 8% do homem. A população de homens e mulheres na força de trabalho. Então, existia mais homens do que as mulheres trabalhando. Então, você vai ver essa diferença dentro de um espaço para outro. Nos últimos anos, muitas empresas passaram a preferir o trabalho feminino em algumas atividades, seja porque a mulher se adapta menor à vaga fornecida pela companhia. A vaga que a empresa oferece, as mulheres vão estar mais adaptadas, vai se adaptar mais àquele trabalho em si. Nos últimos anos, muitas empresas passaram a preferir o trabalho feminino em algumas atividades, seja porque a mulher se adapta melhor à vaga fornecida pela empresa. As mulheres, caso muitas empresas pagaram menos do que as mulheres, então ainda existe a diferença de salário. Os salários das mulheres ainda são, em geral, menores do que os dos homens, apesar de essas diferenças ter diminuído sensivelmente nas últimas décadas. Entre as pessoas que trabalham em 2010, 75% das mulheres e 61% dos homens, né, recebiam até 2 salários mínimos por mês. Do outro, entre os trabalhadores que receberam mais de 20 salários de uma região para outra. Seja um pouquinho aqui. Calma. Certo. Não pode estar saindo da aula, não. Licença. Licença. Olha, então, há essa diferença entre um e outros, certo? Então, essa diferença entre um setor e outro que vem diminuindo. Olha, então você vai passando de uma área para outra. Então, o trabalho, o homem, se algumas empresas pagam mais ao homem do que a mulher em si. Então, isso vem acarretando essa disparidade dentro do mercado, de uma região para outra. Certo? Então, isso vem ocorrendo
no decorrer de toda a história. Olha, pegue o caderno aí para a gente fazer a pesquisa em si, antes que eu esqueça. Já pegaram o lápis? Pronto, professor, pode ir. Olhe. Pesquise sobre os setores do Brasil. Não, pesquise sobre os setores da economia que emprega o maior número de trabalhadores no Brasil. Pesquise sobre os setores Da economia. Ó, vou repetir, ó. Pesquise sobre os setores da economia que emprega o maior número de pessoas no Brasil. Pesquise sobre o setor, né? Sobre os setores da economia que emprega o maior número de trabalhadores no Brasil. O maior número de quê, professor? O maior número de trabalhadores. Pesquisa sobre os setores da economia que emprega o maior número de trabalhadores no Brasil atual. o maior Número de trabalhadores. Pronto. Os setores da economia que emprega o maior número de trabalhadores no Brasil atual. Muito bem. Segunda. Peraí, professor. Bora, pode. Já posso falar? não, Que entrega o maior número de trabalhadores. No Brasil, atualmente. Atual. Segundo, pesquise sobre o setor informal no Brasil. pesquise sobre O setor informal no Brasil. Pronto, professor. Então a pesquisa vai ser os setores da economia que empregam o maior número de trabalhadores no Brasil atual e o setor informal do Brasil. E a taxa de desemprego no Brasil. é 3, E ainda tem mais outro. Sim, sobre o setor informal do Brasil E a taxa de desemprego no Brasil. Desemprego no Brasil. Certo. Agora, o último. Como se encontra atualmente o trabalho masculino e feminino no Brasil? Como se encontra como se encontra a força do trabalho masculino e feminino no Brasil? Atualmente. Como é, professor? Como é? Diz aí a terceira. Como se encontra Tá? como se encontra a força do trabalho masculino e feminino no Brasil atualmente? E feminino. como se encontra a força? A força do trabalho masculino e feminino no Brasil atualmente. A força do trabalho é o que o homem trabalha, as condições do trabalho do homem e
e do trabalho feminino. Quem trabalha mais, se é homem ou se é mulher, quem tem mais emprego, entendeu? Entendi. Certo? Aí, como eu já falei para vocês, a população economicamente ativa é aquela população que trabalha ou está à procura de trabalho, é isso? Então, a população economicamente ativa é aquela que trabalha e está à procura de trabalho. Então, aqui, o trabalho, a população economicamente ativa vai incluir a partir dos 15 anos, que é aquele que está procurando trabalho ou que está trabalhando. A população economicamente ativa se refere a quem está trabalhando ou à procura do trabalho, a partir dos 15 anos. Você pode encontrar em alguns livros até de 18 anos acima. A população inativa é aquela que não trabalha, que é as crianças, estudantes, os aposentados e o trabalho doméstico. Aquele trabalho que você faz só em casa, na sua família, e que você não recebe o salário, uma remuneração, trabalha com o pai e com a mãe, ali é o inativo. Então, a população inativa, que é os aposentados, crianças e os trabalhos domésticos. Existem 3 setores da economia. Quais são os setores da economia? Primário, secundário e terciário. Primário, secundário e terciário. Esse setor primário está incluído a agricultura e a pecuária e a criação de animais. Então, está a pesca, pecuária e agricultura, e o estado de vida. Esse é o setor primário. E o que se emprega... Então, está incluído aí. O setor secundário é o terciário e o setor secundário está incluído a indústria e a construção civil. O terciário, a gente está incluído o comércio. Então, hoje o que mais cresce no Brasil é o setor industrial e o setor secundário e o terciário. Porque a agricultura, a mecanização vem na agricultura, aí a população sai do campo e vai trabalhar na cidade. Então, vai aumentando o comércio, como vocês faziam aqui. O espaço rural está a agricultura e a pecuária. Então, é o que vem mais crescendo hoje. A população economicamente ativa é a parcela da população com mais de 15 anos, que trabalha ou que está à procura. Então, é a população economicamente ativa. A população inativa está incluída as crianças e os aposentados de trabalho doméstico. A população economicamente ativa inclui tanto a população ocupada quanto os desempregados que estão procurando emprego. A população que não trabalha é a população inativa. Quais são a população inativa? São as crianças e os aposentados, e aqueles que fazem o trabalho doméstico, certo? Então, esse é o que está incluído a população inativa, o trabalho doméstico. Esse está o inativo. O setor primário está lá no setor, na área rural, que é a agricultura e a criação de animais. O secundário está nas cidades, que é o comércio e as indústrias. Então, na medida que a indústria vem crescendo, vai aumentando o serviço e o comércio. A população vai vendendo. Isso ocorre em todo aí. Nos países menos industrializados,
a população está mais no setor primário. Quando ele vem se industrializando, eles passam do setor primário para o setor secundário e terciário, que vai a indústria e o comércio. Então, como a população vive mais no campo, é mais na agricultura, nos países menos industrializados. É o que ocorre em alguns países daqui da América do Sul e da África. Então, eles vão mudando de uma região, de um setor para outro. Então, hoje no Brasil, o que mais cresce é o setor terciário. Não só no Brasil, como no mundo todo, certo? Então, olha, por hoje o assunto foi isso, população economicamente ativa, que está incluído na prova de vocês da próxima semana. E o assunto da prova de vocês, tudo no mês de agosto. Então, encerra hoje. Então, vocês, a partir de hoje, quando sair da aula, quando almoçar, vão procurando dar uma lidinha, estudando, para quando vier o teste, a prova de geografia, você vê esse assunto. Pegue o título do assunto, que vocês... Hoje foi população economicamente ativa. Na outra passada, foi cidadania e democracia. Aí aí vocês vão pegando esse assunto tudo no mês de agosto, do dia 2 de agosto para cá, e vão estudando para fazer a prova, certo? E que vai estar incluído no assunto de vocês. Aqui foi isso. Quem tem alguma pergunta a fazer? Não, professor, tenho não. Então, Ok. tchau, até a próxima semana. 5 minutos Tchau, professor. para a gente começar a próxima aula. 5 minutos. É o mesmo link de português, de inglês. Essa aula vai ser para a gente apresentar os trabalhos, né, professor? Todo mundo. 5 minutos. Estou aguardando vocês. Professor, Certo. obrigado pela aula. Tchau. Até a Tchau. próxima. Obrigado, professor Gaudêncio. Tchau, até a próxima semana. Estudo para as provas.